Boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais um encontro online. Tá conectando o áudio da Sheila ainda, agora foi. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Estamos esperança contra a depressão, é o nosso tema hoje? Esse mesmo. Obrigada, a semana então. passada a gente não conseguiu fazer porque aconteceu um imprevisto, né? Eu tive que socorrer um carro que estragou. O pessoal do carro que estragou. E aí eu tive que ir lá socorrer. Aí não deu de fazer, mas estamos aqui mais uma segunda para fazer mais um estudo, né? Sim. Que os temas têm sido muito bom, né? E eu acredito que esteja gravando. Daí eu vou falar sempre que eu falo em todo o estudo, né? Que é para o pessoal que é a primeira vez que está assistindo saber do que o estudo que a gente está fazendo é esse daqui, Lares de Esperança e Cura. Esse estudo é muito bom, tem temas muito importantes, como emoções, ansiedade, culpa. E agora a gente vai falar sobre a depressão. Então, é a esperança contra a depressão. E antes de a gente iniciar todos os estudos, a gente faz uma oração, né, para que Deus possa iluminar nossas mentes e que a gente possa entender o estudo, porque todos eles são baseados na Bíblia, né? Então, a gente estuda a ciência com a Bíblia, é muito legal. Então, vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar mais uma noite aqui estudando assuntos importantes pela tua palavra. Obrigado por ter deixado ela para a gente e que a gente possa tirar bons ensinamentos dela. Esteja com cada irmã aqui que vai assistir depois. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá. Esperança contra a depressão é o nosso tema, né? E a depressão, a gente conhece pessoas provavelmente que têm depressão. Às vezes pode ser que seja parente que já teve depressão, tem depressão, ou até mesmo nós mesmos, né? E a depressão, o que que é? Ela muitas vezes, a gente percebe que a pessoa tem pelo desânimo que a pessoa sente, né? Às vezes, até a incapacidade de fazer alguma coisa, ela se sente muito fraca. Então, a depressão, ela traz essas consequências, né? E vocês sabiam que personagens da Bíblia, eles apresentam essas características de pessoas depressivas? Então, até personagens da Bíblia, provavelmente, se na época tivesse lá um psicólogo, ia diagnosticar com depressão, porque eles manifestavam muitos sintomas que hoje a gente entende como depressão. Antigamente, eles não tinham essa consciência de que aqueles sintomas era depressão, mas hoje, analisando a história deles, a gente consegue ver. E a depressão, ela entrou no nosso mundo junto com o pecado, né? Então, quando o pecado entrou, a gente começou a ter doenças por causa do pecado. E a gente tem doenças físicas, biológicas, e a gente também tem doenças emocionais, mentais, né? A depressão é uma delas, que veio através do pecado. Então, todas estão propícias a ter, no caso, porque assim como a gente pode cair e quebrar o braço, assim como a gente pode ter um resfriado, a gente também pode ter depressão. Oi, irmã Nelly, tu pode estava estudando? Porque tá com barulho. Tá escutando? Ah, obrigada. Obrigada, tá? Então, como a gente pode ter problemas físicos, a gente pode ter mentais e emocionais também, por causa do pecado. E é uma coisa comum a gente ter. Tem pessoas que falam assim, não, cristãos não podem ter depressão. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma doença como qualquer outra doença, né? Então, a gente pode ter, sim, qualquer uma delas. Ansiedade, como a gente já estudou, depressão, assim como resfriado, assim como cair, quebrar o braço, né? Então, só que quando a gente tem a depressão, a gente tem que analisar se é uma depressão que está nos prejudicando, né? A gente tem que ter o tratamento psicológico, muitas vezes com medicamentos também,
né? Dependendo do caso. Então, o que acontece? Quando a gente vê uma pessoa com problema de depressão ou aparentemente estar com problema de depressão, a gente tem que aconselhar, primeiramente, a buscar a Deus, não que seja falta de Deus, mas a gente vai estudar mais para frente de que conversar com um amigo ajuda a aliviar um pouco, né? Então, a oração, quando a gente fala com Deus, ajuda a aliviar também. Mas a gente sabe que também tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo. Muitas vezes vai ter que tomar medicação também, né? Então, no caso de depressão severa, é muito importante que a gente ajude a pessoa a buscar um profissional, porque muitas vezes elas não conseguem sozinhas, né? Então, a gente tem que estar dando essa força. E o que acontece na depressão, né? Muitas vezes é por predisposição genética, e o desequilíbrio químico do cérebro. Por isso que daí tem que tomar medicamento quando for dessa forma, né? E na Bíblia, eu falei que tem pessoas que, analisando a história deles, a gente consegue ver que eles tinham depressão, só por analisar a história. Vocês podem citar alguém? Vocês lembram de alguém que, olhando a história deles, parece que eles tinham depressão? Pode falar, Sheila. Elias. Elias, aham. O que eu Tem aquela lembro. história que ele fica bem depressivo lá, né? Sozinho. Entra numa caverna, né? Tem que vir chamar ele para ele comer, que ele não consegue nem comer, não tem nem força para comer, né? Aham, Elias é um. Mais alguém lembra de outro? Então, Davi. Davi também é um. Inclusive, quando a gente lê Salmos, a gente consegue ver bastante isso, né? Ele se arrepende muito, aí ele se culpa, aí ele pede perdão, aí ele se deprime, aí ele fala um monte de coisas, assim, às vezes num capítulo só, a gente vê várias coisas que ele fala. Aí é agradecendo a Deus, aí é triste, várias coisas assim. Então a gente vê que Davi também passou por momentos de depressão, até porque ele foi perseguido e ele foi injustiçado, né? E ele passou por bastante dificuldade, né? As pessoas que iam atrás dele para matá-lo, então ele realmente teve momentos muito difíceis. Isso levou com certeza ele a uma depressão. Se tivesse um psicólogo lá, provavelmente diagnosticar ele com depressão. Porque a gente, lendo, por exemplo, o Salmo 42, a gente vê ali nesse capítulo que ele diz assim, ó, que as pessoas olham para ele e falam: teu Deus, onde está? Tem até uma música do Daniel Licht que ele faz o Salmo 42, né? E aí, o teu Deus, onde está? Então ele sente essa pressão sobre ele também, né? E muitas vezes a gente sente essa pressão. As pessoas pegam e olham para nós: você não é cristão? Por que tu tá passando por isso? Cadê o teu Deus? Acontece, né? De as pessoas falam assim. E aí ele fala também assim, ó, as lágrimas têm sido meu alimento. Então, ele chora muito, né? Ele tem muita tristeza e ele mostra isso através do choro. Ele também fala assim, ó, um abismo chama o outro. Então, parece que tem uma coisa ruim na vida dele e aí parece que isso chama outra coisa ruim e vai acontecendo várias coisas ruins. Então, um abismo chama o outro. E abismo a gente sabe, né? É horrível um abismo, é escuro, ele está se sentindo sozinho, né? Contudo, ele termina falando: o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. À noite comigo está o seu cântico. E uma oração ao Deus da minha vida ele faz. Então, olha só que legal. Ele fala, né, que ele está se sentindo deprimido, que as pessoas olham para ele e perguntam onde está o seu Deus. As lágrimas têm sido o alimento dele. Ele parece que está num abismo e parece que vem outro abismo e outro abismo. Só que ele termina falando o quê? Que Deus, ele concede a misericórdia para ele. E através dessa misericórdia que Deus concede para ele, o que ele faz? Ele entoa um cântico a Deus e ele faz oração. Então, aqui com Davi, a gente consegue ter duas. Como que eu posso falar? Duas formas, maneiras de ajudar esse nosso sentimento, às vezes, de tristeza, que é cantando e orando, né? Então, Davi, quando ele estava triste, estava ali nos momentos mais difíceis dele. O que ele fazia? Ele cantava e orava. Vocês podem ler depois o Salmo 42 todo, né? Vocês vão perceber que ele fala isso. E realmente o cântico ajuda muito nós.
né? Minha avó sempre gosta de falar, um dia ela estava se sentindo muito sozinha, estava em casa, estava com medo, e ela cantou e tudo aquilo saiu. Cantou um hino a Deus e tudo aquele medo, aquela tristeza saiu dela, e ela ficou bem, mesmo ali sozinha, porque Deus com certeza fez companhia para ela, os anjos, né? Então, com a música, a gente consegue ter esse contato com Deus e trazer também os anjos, né, ao nosso encontro, assim como a oração também. A oração nos eleva até Deus, né? Então, a gente consegue ter essas duas formas, essas duas maneiras, quando a gente está se sentindo triste, para a gente ficar um pouco melhor. A música e a oração. A gente aprendeu com Davi isso, ó, lá em Salmo 42. Então, e Davi, ele sofria de várias alterações de humor, né? Em várias ocasiões, devido à perseguição injusta, né, por Saul, e os adversários dele também, lá em Israel, ele sofria essas perseguições injustas, e ele realmente ficava muito triste com isso. E, além disso, a sua violação dos mandamentos de Deus trouxe a ele um profundo senso de culpa, porque a gente sabe a história de Davi, né? Ele violou os mandamentos de Deus, e isso trouxe muita culpa para ele. Grande culpa. E a culpa, como a gente estudou num dos estudos anteriores, eu não lembro se foi o anterior ou o outro, mas traz um sentimento muito ruim para nós. E aí, por isso que Davi escreveu o Salmo todo, né? Os Salmos, né, é o maior capítulo da Bíblia. E é praticamente todo ele, Davi falando, pedindo perdão a Deus, né? Falando quanto que ele se arrepende. Então, para a gente ver como que foi a culpa grande, né? Isso também trouxe muita tristeza para ele, essa culpa. E a culpa, muitas vezes, está associada à depressão também, né? Porque a gente se sente muito culpado e aquele sentimento vai acabando com a gente por dentro, né? E a gente pode, muitas vezes, ter depressão por causa da culpa. E quando a pessoa, ela se vê de forma negativa, por exemplo, fica falando, sou burro, né? Não consigo fazer. Quando a pessoa se vê de forma assim, ou olha o mundo com pessimismo, tipo, a vida é injusta mesmo, eu faço tudo de bom, mas sempre acontece coisa ruim comigo. Ou contempla o futuro sem esperança, tipo, nunca vai melhorar, sempre vai ser assim, é daqui para pior, né? As possibilidades de depressão, elas são altas quando a gente vê a vida dessa forma, porque a gente acaba realmente olhando com esse visão negativa e faz a gente pensar de forma negativa também, né? Se a gente fica olhando as coisas com negatividade, a gente acaba pensando dessa forma, agindo dessa forma, e aí acabamos muitas vezes com depressão, né? Então, essa atitude é chamada de pensamento catastrófico. Os cristãos, eles podem optar por formas alternativas de interpretar as coisas, uma forma que incorpore o plano e as mensagens de Deus na equação. Por exemplo, você foi criado à imagem de Deus, né? Só por ser criado à imagem de Deus, já é algo assim que a gente tem que olhar o mundo de outra forma, né? Porque Deus, ele escolheu criar a gente e a imagem dele. Então, já é uma grande coisa isso, né? E isso a gente pode ver lá em Gênesis 1, 26 e 27. E também, de outra forma, ó, os traços de Deus ainda estão em você, apesar do pecado, porque a gente sabe que a gente não está seres perfeitos como Deus criou, mas os traços de Deus ainda estão com você, né? A gente pode ver também que Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício, resgatou da morte eterna e lhe concedeu privilégios. Então, a gente, se não fosse a morte de Jesus, já estaria morto, já não teria mais a vida e nem a esperança da eternidade, mas Jesus morreu por nós para nos dar vida eterna. Então, isso é um privilégio que a gente tem também, né? Aos olhos de Deus, seu valor é infinito. Então, às vezes, você pode pensar que aos olhos humanos, aquela pessoa não me dá valor, não é do jeito como que eu queria que fosse, mas você tem que pensar que Deus te dá valor de uma forma que nem você dá para você mesmo, né? Ele te dá tanto valor que mandou o filho dele para morrer para te salvar. Se tivesse só você aqui na Terra, ele iria morrer para te salvar, porque ele te ama individualmente, né? Não em conjunto os seres humanos, mas individualmente cada um de nós. E ainda existem coisas certas, nobres e admiráveis no mundo, né? Nós também podemos fazer essa diferença. Não é só coisa ruim, não é só pessoas ruins, não é tudo ruim.
ainda tem coisas boas no mundo que a gente ainda pode aproveitar. Apesar do pecado, Deus quer que a gente vive bem aqui na Terra. Ele não quer que a gente vive mal. E se a gente ficar pensando e olhando para tudo de forma negativa, a gente vai viver mal. Concordam comigo? Vamos Sim. viver mal se a gente olhar para tudo de forma negativa, né? O mal, um dia, ele será totalmente aniquilado. Então, isso também pode trazer um pouco de esperança para a gente. Porque o mal, um dia, vai ser destruído. Não vai ser assim para sempre. Né? Então, um dia, isso vai acabar. A gente só tem que passar por esse momento que a gente está passando agora, de forma que a gente confie em Deus, esteja do lado dele, confiando que um dia isso vai acabar. E há um futuro maravilhoso reservado para os filhos de Deus. Né? Isso também, a eternidade, para a gente morar com Deus, a gente tem um futuro incrível. Né? A gente tem que tentar viver o melhor possível aqui na Terra, mas também a gente tem que sempre lembrar que aqui não vai ser o melhor vai ser quando Jesus voltar. Então, a gente não deve se sentir culpado pela tristeza ou pela depressão, porque isso é como se a gente tivesse alguma doença que que tem que melhorar, que tem que curar, né? Então, a gente não tem que se sentir culpados, eu tenho depressão ou algo do tipo, porque isso é normal de acontecer, né? Mas o próprio Jesus ficou muitas vezes triste, né? Então, é normal a gente ficar no mundo de pecado triste, né? Se a gente ficar sempre feliz no mundo de pecado, aí ia ter alguma coisa errada, né? Porque se a gente está no pecado, com certeza coisas ruins acontecem e a gente vai ficar triste. Mas não precisamos se sentir culpado com isso, porque é normal, né? Se sentir assim muitas vezes. E realmente, muitas vezes a gente tem até motivos para ficar realmente triste, né? Então, as pessoas elas manifestam seu sofrimento diferentemente. Algumas pessoas elas se mostram com a mesma situação, elas mostram mais triste que outras. Algumas sentem tristeza, outra sente falta de fome, não consegue comer, a outra tem ansiedade. Então, cada pessoa mostra de diferentes formas, né? E em Isaías 38:14, a gente vê que Ezequiel manifestando sua aflição com choro e clamor. Ezequiel, então, com choro e clamor. Enquanto outros indivíduos sofrem em silêncio, né? Então, tem pessoas que falam e choram, né? Bota para fora aquilo que está sentindo, mas tem pessoas que não, que sofrem em silêncio e evitam qualquer reclamação, evidentes ou visíveis. Às vezes, os sintomas da depressão são tão dolorosos que a pessoa pode tentar até o suicídio para pôr fim a essa experiência terrível. Então, tem várias formas de a pessoa lidar com essas experiências que ela tem. Né? A gente também tem que ficar de olho nessas pessoas. Quando a gente sabe, assim, parece estar meio depressivo, ficar de olho, porque às vezes elas não conseguem pedir sozinha ajuda. Quer falar, Sheila? Sim, aqui eu estava lendo, enquanto a irmã estava falando, o próprio Jesus ficou muitas vezes triste. Sim. Eu nunca tinha lido essa frase a respeito de Jesus, né? Ele era muito assim de orar, ir para o monte, tudo, mas eu nunca tinha percebido essa frase dizendo que Jesus ficou muitas vezes triste, né? Uma das vezes que ele ficou bem triste foi no Getsemane, né? Quando ele estava para ser crucificado. Ele chegou a suar sangue, de tão triste que ele estava. Né? A gente já viu alguém suando sangue? Ou chorando sangue? Né? E de tão triste que ele estava, ele chorou sangue. Ou suou sangue, não tenho certeza se é chorar ou suar. Mas olha a tristeza que ele estava sentindo. Eu não via por esse ângulo. Agora que eu li aqui, agora tu te concentra mais e te lembra realmente. Porque imagina, né? A gente está no mundo de pecado, acontece um monte de coisa ruim. E Jesus também veio no mundo de pecado. E ele viu muita coisa ruim. Então, ele viu pessoas, por exemplo, ele viu quando o Lázaro morreu. Ele chorou, né? Então, ele ficou triste porque ele chorou. Diz que é 3 situações que ele chora, né, irmã? Verdade. Tem outros versículos também, mas eu não sei o motivo, daí eu não lembro agora. Mas eu sei que tem mais. Do monte, e quando Lázaro também estava... Morreu, mas tem outro ainda, né? Tem mais o terceiro, eu vou tentar me lembrar. Então, assim, até Jesus ficou triste, porque a gente está no mundo de pecado, a gente vê as coisas ruins, pessoas fazendo coisas ruins para os outros, ou acontecendo coisas ruins com as pessoas que a gente gosta, a gente fica triste mesmo, normal, né?
Então, quais são os sintomas expressos no seguinte texto? Então, teria que ler lá em Salmo 31:10, Salmo 77:4, Salmo 102, 4 e 5, e 1 Reis 19, 4. A gente não vai ler porque é bastante, né? Mas o primeiro ali fala assim, ó, debilita-se a minha força, os ossos se consomem. Então, Davi está falando ali que as forças dele estão debilitadas, né? E realmente, as pessoas que têm depressão, elas sentem que as suas forças parece que estão saindo dela, assim, né? Estão debilitadas. Os ossos se consomem. Então, ele sente que os ossos dele também parece que estão se consumindo, assim como as forças dele, né? E o segundo diz, não consegue dormir de tão perturbado e também não consegue nem falar. Ele não consegue nem dormir e nem falar. De tão perturbado que estava a alma dele, né? Sim. E em Salmo 102 fala, ferido, coração seco e esquece até de comer. Né? E 1 Reis 19:4 diz que pediu a morte. Então, realmente, são coisas aqui que a gente vê que mostram uma pessoa depressiva, né? Esquece de comer, por isso que muitas pessoas depressivas acabam emagrecendo bastante, ou engordando também, daí come bastante, né? Mas depende dos casos, cada pessoa e cada pessoa. Não consegue dormir de tão perturbado, né? Não consegue falar, então as forças se debilitando, os ossos se consumindo, ele sente assim uma junção de sentimentos, de coisas que faz com que ele fique muito, muito triste, debilitado, né? Então a depressão ela provoca uma variedade de manifestação dolorosa, como a gente viu ali, pode provocar um profundo senso de pesar e tristeza, muita tristeza, né? Falta de motivação para fazer qualquer coisa, até mesmo as atividades que antes gostava de fazer. Então, essas coisas que eu estou falando agora aqui, é bom a gente também analisar se a gente está dessa forma, né? Por exemplo, eu gostava muito de fazer algumas coisas, e agora eu já não gosto mais de fazer coisas, as coisas que mais eu gostava de fazer, agora eu sinto, não quero fazer, não gosto de fazer. Ou estou com muita tristeza, muito pesar, ou mudanças no apetite, perda ou ganho de peso, distúrbios do sono, né, dormindo muito ou pouco, sentimentos de baixa autoestima também, quando eu estou me sentindo com baixa autoestima, raciocínio ruim, perda de memória, estou com a memória muito ruim, assim, não consigo me concentrar nas coisas, estou perdendo muito a memória, assim, não consigo lembrar das coisas, pensamento de morte ou suicídio. Então, esses são um dos casos que a gente tem que ficar de olho se as pessoas ao nosso redor estão passando ou nós mesmos, porque a gente tem que buscar ajuda através de psicólogos, né? E também a oração, que ajuda a gente a se elevar até Deus como um amigo, né? Quando a gente conversa com Deus como um amigo, a gente pode estar desencadeando ali o nosso primeiro, como que eu posso dizer assim, tratamento, sabe? A primeira passo para o tratamento. Algumas pessoas sofrem apenas com 1 ou 2 sintomas desses que a gente leu aqui, né? Mas outras, elas manifestam e sofrem por meses com vários desses sintomas. E em qualquer dos casos, o quadro da depressão é enorme, deve ser aliviado mediante intervenção médica e espiritual, né? E tem uma frase que eu gosto muito, muito, que é da Ellen White, que ela fala assim, ó, nada temos a temer ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos tem conduzido no passado, nos conduziu no passado. É uma frase que eu gosto muito, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente percebe que o povo de Israel acabava, parece que, esquecendo das coisas que Deus tinha feito por eles, né? Eles chegavam no deserto e eles esqueciam que Deus tinha abrido o Mar Vermelho, né? Eles chegavam no Mar Vermelho e tinham esquecido que Deus tinha mandado pragas e eles não tinham sido atingidos. E às vezes a gente passa por isso também. A gente acaba esquecendo como Deus nos conduziu até agora, até este momento, né? E aí a gente acaba ficando ansiosos e preocupados com o futuro. Mas se Deus nos conduziu até aqui, é porque Ele também vai nos conduzir a partir daqui, né? Então é uma frase que eu gosto muito, muito mesmo. Quando vocês estiverem ansiosos, preocupados com alguma coisa, com o futuro, pensa nisso. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado, né? E o que aconteceu quando Davi, quando ele se calou? Também, lá a gente viu em
Salmos 77:4, que ele não conseguia nem falar. Então ele se calou. E o que aconteceu quando ele se calou? Lá em Salmos 39:2-7, diz que a dor agravou. Quando ele não conseguiu mais falar o que ele estava sentindo. Porque a gente não pode guardar para nós o que a gente está sentindo. A gente deve falar ou com um terapeuta, que pode nos ajudar, ou com Deus também, que ele pode nos ajudar, né? Pode resolver os nossos problemas. Então, quando a gente estiver triste, angustiado, vá no psicoterapeuta, faça uma oração, né? Fale com um amigo que possa te ajudar, né? Não um amigo que vai te colocar mais para baixo, né? Daí não seja nem amigo. Tem que ser com uma pessoa que pode te ajudar. Eu estou falando aqui 2 pessoas, psicoterapeuta e Deus, né? Então fale com essas pessoas, porque com certeza que tu vai poder melhorar dessa forma, né? Não vai ser só um falar para o outro saber, mas vai ser um falar para o outro poder te ajudar também. E quando Davi falou, quando ele começou a falar, ele teve esperança em Cristo Jesus. Lá nesse mesmo versículo fala, né? Então, como a maioria dos transtornos emocionais, a depressão necessita que o sofredor fale a respeito de suas lutas com um amigo, que é ou um terapeuta, no caso, né? Que sabe como vir, e ainda melhor, ele vai saber como te ajudar para encaminhar a recursos mais intensos, aquilo que tu precisa, ele vai poder te mostrar e te falar, né? Aquilo que tu precisa. Agora, esse é o versículo que eu vou querer ler com vocês. É Salmo 55:17. Se tiver com a Bíblia aí, abre também. Salmo 55:17. Eu gosto muito de Salmos. Eu também gosto. Eu me identifico bastante, porque... Eu também. É muito bom, né? 55:17. Isso mesmo, mano. Eu sempre gosto de escolher 1 ou 2 para a gente ler, e esse aqui foi o que eu escolhi. Uhum. Então, que promessa ele contém? É a pergunta para esse versículo. E por que essa promessa significa tanto para nós? Então, vamos ler, Salmo 55:17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém. Então, olha a certeza que Davi tinha, né? À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ele está falando um dia completo, né? Ele começou à tarde, no pôr do sol, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, um dia completo. Ele fará as queixas e vai lamentar para quem? Para Deus. É Ele que pode te ajudar. Vai fazer queixas e lamentar para um amigo que vai só te ouvir e não vai poder fazer nada por ti? Ou para algum parente? Ou não, vai falar para Deus as suas queixas e seus lamentos, porque Ele que pode te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar em tudo que precisar, né? E ele deixou também pessoas capacitadas para estarem também com um tratamento ajudando, como a psicoterapia, né? Então, eu gostei bastante desse versículo, né? Ele olha a certeza que ele tem. E ele ouvirá a minha voz. Tenha essa certeza também. Deus, ele vai ouvir a sua voz. Então, você pode buscar ele a todo momento, a toda hora, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. E ele vai te ajudar. Assim como Davi, nós também podemos buscar o Senhor a qualquer momento. A qualquer momento, Deus está disponível para nos ouvir. Ellen White descreveu a oração como abrir o coração a Deus como a um amigo. Então, Ellen White, lá no livro dela, ela fala que a oração é como se a gente abrisse o nosso coração a um amigo. Então, é muito importante a gente orar. E também o perdão, como a gente viu, é muito importante, porque como a gente pode ver na história de Davi, ele se sentia muito culpado. E ele só melhorou assim quando ele entendeu que Deus o havia perdoado, né? Então, Salmo, em 1 João, lá em Salmo fala assim, ó, que pediu perdão a Deus e Deus o perdoou, lá em Salmo 32:1-5. Então, quando ele se sentiu perdoado, foi quando ele começou a se sentir melhor também, porque a importância de a gente se sentir perdoado faz com que a gente mude nosso rumo de vida, né? Aquilo que a gente sente e pensa. E também lá em 1 João 9 diz que só Deus pode perdoar os nossos pecados. É só Ele que pode perdoar os nossos pecados. Então, por isso que a gente tem que se aproximar a Ele, né? Então, algumas vezes as pessoas elas sentem culpa por não confessar os pecados. E outras vezes, mesmo que tenham confessado suas faltas, ainda sofrem muito pelo senso da culpa. Foi o que a gente estudou lá da culpa, né? Mas como está interligado, é por isso que a gente está falando de novo.
Porque a culpa pode levar à depressão. Então, por isso que a gente está falando de novo aqui da culpa. Sentindo-se indignos do perdão, lamentando o terrível sofrimento que causaram, embora tenham sido perdoados por Deus. Né? Então, como a gente estudou lá na culpa, se a gente pedir perdão a Deus, Deus, ele lança nas profundezas do mar. Né? E eu não sei quem que falou, acho que foi um pastor que disse, se eu não me engano, um cristiano aqui de Criciúma, ele falou assim, ó, se Deus lança nas profundezas do mar, ninguém aqui é nadador o suficiente profissional para ir lá buscar, né? Então, se Deus lança lá, então deixa lá. Se Deus lançou, para que a gente vai buscar? Né? Então, a gente tem que entender que a gente foi perdoado por Deus se a gente pedir perdão. Né? Deus, ele nos perdoa, ele nos aceita novamente como filhos, é só a gente pedir perdão e aceitar o perdão de Deus. Né? E deixa lá. Se Deus jogou, deixa lá. E aí, na pergunta 6, diz assim, ó, qual foi a solução do profeta para os problemas sociais e interpessoais que o rodeavam? Porque, assim, no tempo do profeta aqui que está falando, se não me engano, é o profeta Ezequiel. É Miqueias, mas eu não sei se ele é o profeta, mas é do profeta que está falando lá, não tenho certeza de quem é agora, porque fala sobre... Mas eu acho que é Miqueias, Então, o mundo também estava em pecado no tempo dele. E ele deixou para nós um conselho muito bom, porque o mundo ele tem pecado mesmo, tem problema mesmo, tem gente má mesmo, só que o que Miqueias fez? Ele diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Então, às vezes, as pessoas ficam olhando para os outros e querem a solução dos outros, e não vai ter. O mundo é com pecado, é com gente má, é com problema, e o que a gente tem que fazer? É olhar para Deus, o nosso Senhor, e esperar dele a salvação. É ele que pode proporcionar para ti as coisas que você precisa. Né? A opressão, o abuso de vários tipos, a falta de respeito, de consideração, a corrupção, o engano, relacionamentos defeituosos, atos imorais, antiéticos e agressivos existem desde o surgimento do pecado, provocando muito estresse e levando à depressão. Aprendemos então com Miqueias, é Miqueias mesmo, a sobreviver em meio à crise por meio da esperança viva. Ele é essencial se quisermos viver com razoável saúde mental. Porque se a gente quer viver aqui na Terra, né, mesmo com o pecado de uma forma boa, né, consideravelmente boa, a gente tem que entender que sobreviver em meio à crise, por meio da esperança, é essencial. A gente tem que sempre pensar lá no que Deus tem preparado para nós. Né? Não no que a gente está passando, mas lá no futuro, no que Deus prometeu e está escrito na palavra dele, né? Que ele vai voltar. Então, é a esperança que vai fazer a gente passar por esses momentos de forma com que a gente tenha uma saúde mental. Viver sem esperança leva à falta de significado e até mesmo à morte, né? O tipo de esperança apresentado na Bíblia vai além da antecipação positiva. Ela abrange uma solução perfeita para o presente por meio da redenção através de Jesus Cristo e também para o futuro, através da sua segunda vinda, onde as coisas desagradáveis não existirão. Então, sempre pense nisso. O pecado não vai ser para sempre. A gente não vai sofrer para sempre, não vai ficar no mundo ruim para sempre do jeito que é, né? Deus tem preparado para a gente coisas muito especiais, muito grandiosas. Então, a gente só tem que ter essa esperança viva no nosso coração, esperando, aguardando a segunda vinda de Jesus, né? E Deus também deixa algumas promessas para nós. E aí tinha que ler Isaías, Pedro e Apocalipse, né? E lá em Isaías diz assim, ó, Deus diz, eis que eu crio os novos céus e nova terra, e não haverá lembranças passadas, jamais haverá memória delas. Então, se você sofre por alguma coisa que aconteceu no passado e não consegue esquecer, saiba que quando Jesus voltar, as coisas da tua mente vão ser apagadas e você nunca mais vai lembrar. Então, pode ter certeza que você vai ter um alívio, né, uma paz de espírito, que Deus não vai fazer você lembrar das coisas ruins. E lá em Pedro também fala que Deus foi fazer novos céus e nova terra, nos quais habitará justiça.
né? Então, se você se sente injustiçado aqui no mundo, saiba que Deus ele está criando novos céus e novas terras, a qual ele vai dar justiça para a gente. E lá em Apocalipse diz também que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não vai existir. Não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. Então, se você está passando por algum momento difícil, de luto, de dor, por perder algum parente querido, algum amigo, saiba que Deus está preparando também novos céus e novas terras, ao qual não vai existir esse tipo de sofrimento, porque ninguém vai morrer, não vai ter pranto, luto, dor, né? Então, saiba que a gente está no pecado, a gente sofre com vários problemas, inclusive com a depressão, com a tristeza, mas isso não vai existir no mundo que Deus foi preparar para nós, né? E da mesma forma que uma mulher no parto, ela contempla o resultado final do nascimento de seu filho e logo esquece a angústia, né? Dizem que é por isso que as mulheres têm o segundo filho, porque elas esquecem a dor que passou do primeiro, né? Então, como uma mulher esquece aquelas dores ruins, horríveis, muitas vezes que sentem, vai ser assim também quando Jesus voltar. Assim, quando Jesus voltar, toda a nossa dor, angústia, sofrimento, elas vão ser esquecidas. Parece que não foi nada que passou. Pela alegria de a gente estar presenciando aquele momento, né? E a alma conturbada pode, pela graça de Deus, ter esperança mediante a visão de um Deus zeloso, que nos promete um novo mundo, onde não haverá nada do que nos cause tanta tristeza. Então, agora, eu queria fazer um resumão aqui com vocês sobre o que a gente fez, o que a gente conversou hoje, né? Então, o que a gente viu? Que a dor, ela existe por causa do pecado, né? Então, a gente sofre aqui e ninguém está impune de sofrer isso. Porque a gente está todos no mundo de pecado. A gente não está impune de sofrer. A gente não é uso exclusivo que não vai sofrer nada, né? A gente é como todo mundo, que sofre, que chora, que luta, né? Até nós cristãos. Não é porque a gente é cristão que não vai acontecer nada com a gente. Assim como a gente quebra um braço, a gente pode ter uma depressão. Assim como a gente tem um problema físico, a gente pode ter um problema mental, né? Então, todos estão sujeitos a isso. Então, por isso que Deus, ele concede para as pessoas profissionalmente a capacidade de ajudar outros, né? Por isso que quando a gente quebra um braço, a gente não apenas fica em casa, ora, e acredita que o braço vai melhorar. Não, a gente vai para onde? Para o médico, né? Uma pessoa que Deus capacitou para nos ajudar, que capacitou para que pudesse resolver o nosso problema. A mesma coisa, Deus capacitou pessoas que podem ajudar a gente nos problemas mentais também. Então, a ajuda profissional é muito importante. E, acima de tudo, crer nas promessas de Cristo para nós. É crucial para conseguir passar por toda a aflição em que estamos acometidos. Então, eu gostaria muito de frisar esses 3 pontos. Né? Se não lembrar das outras coisas, lembre disso. Primeiro, a dor existe, o pecado está aí, e a gente vai passar por momentos ruins, com certeza. Todo mundo aqui já passou, vai passar ainda, mas Jesus vai voltar e tirar todo esse sofrimento, né? E enquanto ele não volta, a gente tenta viver o melhor possível aqui. Por isso que a gente tem as pessoas que podem profissionalmente nos ajudar, né? Então, esse é o estudo, né, que eu gostaria de passar para vocês, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Se alguém tem alguma pergunta, né, poderia estar fazendo agora, ou algum comentário também. Eu tenho um amigo que ele tem depressão, mas ele tem esse problema no cérebro, essa disfunção, né? Mas ele já tem idade, tem 76 anos, então ele convive com isso, de vez em quando ele fica ruim, né? Mas ele já E ele sabe não como toma nenhum medicamento, né, Lili? Toma, sim, e ele é cristão, né, também, né? Não, toma sim, toma medicamento, tem que tomar, né? Ele tem que tomar, no caso dele, né? Porque é disfunção, né? Mas ele diz que é muito ruim, é uma luta, né? Mas não ataca mais tão forte, né? Porque ele já sabe como lidar, né, com o problema, né? Pela idade que tem, né? Já tem muitos anos, né? Esse problema. Então, se não me engano, ele toma um remédio que vem dos Estados Unidos.
que é para esse tipo de depressão que ele tem, né? A pessoa tem que conhecer e saber, né, qual o tipo para poder tratar, e Deus, né, buscar de Deus também, né, ajuda, porque Ele é nosso maior médico, né, dos médicos, né. Com certeza. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, assim, ó, às vezes a gente fala assim, hoje eu tô meio depressivo, né? Mas a gente fala assim, hoje eu tô meio depressivo, quer dizer que a gente tá triste apenas. A gente não tá com depressão, né? Não é que seja errado e não posso falar que tô meio depressivo hoje, mas com certeza não é uma depressão que você tem, é que você tá triste, né? Ou a depressão, a gente tem que entender que é uma série de coisas, né, que a gente vai sentindo e elas nunca, elas vão assim, sempre, todos os dias a gente vai sentindo. Não é um momentinho que a gente fica triste e aí eu tenho depressão, né? É uma sequência de vários dias que a gente vai sentindo que a gente está depressivo, que a gente está triste, angustiado e mesmo quando tá fazendo alguma coisa que tu gosta, tu acaba se sentindo dessa forma. Então, assim, a pessoa aí está com depressão, né? Então, eu queria deixar claro só para a gente saber, né, que às vezes a gente se sente triste mesmo, não é que a gente está com depressão, mas a gente tem que tomar cuidado, que se essa tristeza todos os dias a gente está sentindo, a gente não tem prazer mais em fazer as coisas que a gente gosta, daí sim a gente tem que procurar ajuda, né? Profissional e principalmente conversar com Deus. Mais alguém gostaria de falar? Sabes que eu tive bastante problemas, assim, na minha vida, e antes de vir para a igreja, voltar para Deus, né, que eu era quando jovem, depois me afastei, né, e, olha, foi uma luta muito, muito grande para não entrar em depressão, sabe, para não... E Deus ajudando, né, buscando muito, muito, muito Deus. Mas, graças a Deus, eu consegui, porque eu não tenho na minha família ninguém, sabe, com esse problema. Graças a Deus, minha família é bem grande, que nós somos Tem essa 12. questão também, né? Tem Tem essa questão genética, né? que a depressão, quando a gente tem a depressão, é porque a gente tem algumas dificuldades no nosso cérebro de ligar as sinapses que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, como que eu posso falar? Tem os neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores, eles são liberados e eles ficam num espacinho ali por um determinado tempo. Quando a gente tem depressão, é como se aqueles neurotransmissores, vamos dizer bolinhas, eles não ficam nesse determinado lugar que eles deveriam ficar por o tempo que deveriam. Eles ficam menos do que deveriam. E aí a gente acaba tendo esse sentimento de depressão, né? Que é de tristeza e todo que acarreta. Então, a gente pode perceber que é uma coisa biológica. Não é só assim que a gente está sentindo só. É uma coisa que o nosso cérebro ele não está processando da maneira correta. Então, por isso que as pessoas com depressão geralmente tomam medicamento, porque daí ajuda com que esses neurotransmissores, que é os neurotransmissores que eles consideram da felicidade, do bem-estar, eles fiquem mais tempo nesse lugar onde eles devem ficar. Então, por isso que quando está com depressão, muitas vezes tem que tomar um medicamento para esses neurotransmissores ficar mais tempo nesse determinado lugar, que sozinho deveria ficar mais, como a Nelly falou, quando a gente tem a tendência por a genética da nossa família tem pessoas com depressão, talvez a gente vai ter também por genética. Então, tem isso também, né? Que é questão de genética, e às vezes a gente precisa acontecer alguma coisa, algum fato, alguma situação, às vezes um trauma, alguma coisa, para desencadear essa depressão. E às vezes tem pessoas que ficam a vida inteira com ali talvez uma possível tem a chance de ter depressão, mas passa a vida toda e não tem, porque não teve talvez um caso que desencadeou essa depressão. Mas tem pessoas que tá ali com a tendência a ter por genética ter depressão e aí acaba com algum trauma, alguma coisa desencadeando a depressão, né? Então, por isso que a gente tem que saber que o remédio é importante muitas vezes quando é de genética, né? Quando está realmente o nosso cérebro não seguindo as funções como deveriam. Não sei se ficou bem claro. Sim. Sim.
Ô, E a Sheila Adriele, e não tem idade, né? não tem idade. Tem idade, né? A gente vê casos, né, de pessoas idosas e também casos de adolescentes, né? Vários adolescentes, assim, que eu conheço, tá tendo esse Criança, problema. Bem sério. Até crianças, né, com depressão. Então, a gente sempre tem que ficar atento, né? Ficar cuidando das pessoas que estão em nossa volta. Às vezes, a gente se preocupa tanto, assim, com o nosso problema, com as nossas dificuldades, né? E às vezes não se preocupa com quem está à nossa volta, né? E às vezes tem pessoas que estão extremamente sofrendo, né, com depressão, ansiedade, assim, a gente nem percebe, porque a gente está cuidando dos nossos próprios interesses, né? E às vezes pessoas em nossa volta, assim, pessoas que às vezes que a gente nem imagina estão sofrendo bastante, né? Muitos casos, assim, ó, que eu sei, né, de adolescente, crianças, assim, que estão passando por essas depressão, né? E precisam de ajuda, né? Tem que ajudar essas pessoas e tentar, né, levar em um profissional e conversar e tentar ajudar de alguma forma, né? E quem está sentindo esse sentimento também, né, de depressão, e ali, como foi estudado agora no estudo, tem vários sintomas, né? Às vezes não tem todos os sintomas, mas tem um ou outro, né? E quem está passando por isso também, como a Adriele já falou, né, deve procurar ajuda, né? Se não tem força para buscar, às vezes, um profissional, busca uma amiga, né? E vai e buscar Deus, porque Deus é maravilhoso, né? A gente leva para Ele, assim, Ele alivia o fardo, né? Tem um versículo muito lindo na Bíblia, né, que fala sobre, até foi o cego Bartimeu, né, que ele falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É um versículo, assim, que sempre que eu preciso, assim, eu clamo por Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Teve uma situação até que eu senti Deus perguntando para mim, né, o que que tu quer? De tanto que eu pedi para ele, tenha misericórdia de mim, eu estava num momento de angústia, e Deus respondeu assim na hora, e no mesmo instante ele aliviou aquela angústia. Então é muito bom Amém. confiar em Deus, pegar com Ele e buscar ajuda, né? Buscar ajuda, não ficar sofrendo sozinho, né? E pedir ajuda de um amigo, às vezes um líder religioso, né? Um pastor ou a esposa, e principalmente um profissional da saúde para ajudar, né? É bem lembrado, né? Todas as faixas etárias estão suscetíveis a ter mesmo, né? Qualquer tipo de problema mental, ter ansiedade e Terminou. Terminou? Pois Terminou, é. Sheila? Eu acho que sim, porque a Adriele saiu, né? Porque eu acho que é um determinado tempo, né? Tempo, né? Eu acho que foi a internet dela que caiu, porque às vezes dá esse problema. Mas mas ela já encerrou, né? Já Está na hora. Vamos fazer uma oração para nós encerrar, então? Sim. Vamos. Oramos, então. Grandioso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos que tivemos aqui, Senhor, entre amigas, Amém. entre irmãs, estudando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Adriele tira o tempo dela, a disponibilização para nos orientar, nos ajudar sobre este assunto tão importante, Pai. Amém. Queremos que nos ajude, Senhor, que possamos ter mais alegria, que possamos ter mais confiança, viver, Senhor, junto contigo, sempre entregando nossos problemas, nossas dificuldades em tuas mãos, Pai. E nos ajuda também a ser luz para as outras pessoas que também precisam, meu Pai. Cuida de nós, cada uma de nós que estamos aqui, aquelas também que ainda vão assistir esta gravação, que o teu Espírito venha estar sempre, Senhor, nos guiando, nos protegendo, e nos libertando, Senhor, de tanta maldade, tanta crueldade, tanto sofrimento que existe neste mundo, Pai. E muito obrigada também pela promessa maravilhosa da tua volta e de que um dia, Senhor, vamos viver em um mundo melhor, Pai. Muito obrigada. Tudo isso nós te pedimos por cada um de nós, cada um da nossa família, cada um dos teus filhos espalhados por este mundo, Pai. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, Senhor. Amém. Então Muito tá, obrigada. boa noite. Boa noite, Zetinha. Boa Tava muito noite. bonito. Boa noite. Deus abençoe cada uma de nós, né? E até a semana que vem. Até a semana que vem.
Parabéns pela filha maravilhosa que tu tens. Amém, né? Maravilhoso, eu gosto muito de ouvi-la. Eu também gosto. É uma boa psicóloga ela, muito boa. A calma que ela tem, né? A sabedoria, né? Nossa, Deus continue abençoando. Amém. Uma psicóloga com Deus e tudo, né? É verdade. A Deus abençoe ela gente sempre. se sente bem, né? Ouvindo. Tá bom, meninas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, Boa beijo. noite.